líder da bancada do PP, vereador Bortola, na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, pelas redes sociais. Hoje, na ordem do dia, e vários vereadores assinaram, nós tivemos que retirar de pauta a moção número 14, era uma moção de contrariedade à intenção do governo do estado do Rio Grande do Sul de destinar recursos públicos estaduais ao desfile da Escola de Samba Portela, do Rio de Janeiro. Peço uma parte. Ou melhor dizendo, né? O governador Eduardo Leite queria destinar para uma escola de samba do Rio de Janeiro. Nada a ver com o nosso estado. Né? Então, assim, infelizmente eu não consegui pedir a questão de ordem, mas não consegui justificar na hora. Mas é inadmissível, e aí a gente começa a prestar atenção em algumas atitudes que ocorrem, porque ontem o governador recuou. Né? Ontem o governador recuou, disse que não vai mais mandar dinheiro. Não vai mais mandar. Mas algumas coisas saltam aos olhos e chamam a atenção. Até alguns dias atrás, com essa chuvarada aí, teve alguns secretários do município aqui que postaram um vídeo criticando o governador. E o governador prontamente solicitou que apagasse o vídeo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele está atento às demandas de Caxias do Sul, mas ele tem que estar atento à questão da Rota do Sol, que está esburacada. A questão que está desmoronando as coisas. A questão que nós fomos visitar durante as chuvas da Vila São Pedro, ali em Vila Cristina, que é a área do Estado, mas o governo do Estado não investiu dinheiro e deixa aquelas famílias desassistidas. É isso que ele tem que prestar atenção. Não se apegar a esses detalhes de secretário postando ou vereador postando. Ele que se mexa, ele que resolva o problema das famílias humildes. É a área do Estado. Vereador Caleb, é um absurdo. Muito mais de 10 famílias que moram lá na comunidade, 20 famílias, que o Corpo de Bombeiro Militar e a Defesa Civil Municipal, abaixo de chuva, que eu estava lá junto, tiveram que retirar, inclusive crianças sem roupa, passando frio. E a comunidade de difícil acesso. Mas o Ministério Público falou que é missão do governo do Estado em dar condição de acesso lá. Por quê? Porque é a área do governo do Estado. Aí o governador, preocupado com postagem de secretário e com outras questões mais que não tem nada a ver com a prioridade do nosso Estado. Nada a ver. Mas aí tu começa a parar para pensar, né? E existem várias postagens quanto a esse tema e que a gente traz aqui. Quis comprar jatinho com o dinheiro do Funrigs, com o dinheiro das enchentes, do povo que ainda está sofrendo da última enchente. Foi exposto na mídia, voltou atrás. Tentou embolsar a aposentadoria de ex-governador, sabendo que já tinha lei aprovada e sancionada, dizendo que não existia mais essa palhaçada. Mas tentou, devolveu. Por quê? Porque a justiça disse que não podia. Queria bancar a escola de samba do Rio de Janeiro. E aqui, deixar bem claro, nada contra a cultura, nada contra turismo, nada. Invista no estado dele. Não queira fazer dinheiro, não queira fazer campanha com dinheiro gaúcho em outro estado. Não queira. Porque o nosso estado não está às mil maravilhas, não. Então, o que todas essas coisas que eu trouxe aqui na tribuna têm em comum? Só recua quando é exposto. Só recua quando apanha na rede social e na imprensa. Até a Rosane de Oliveira, da GZH, Se obrigou. deu o braço a torcer e disse, depois que ele recuou ontem, né? E disse assim,
Não, agora tomou, não nessas palavras, né? Mas agora tomou uma atitude decente. Né? Fez o que devia ser feito. Mas ele não devia nem ter cogitado essa vergonha. É uma vergonha para o povo gaúcho. Ia ficar mais bonito se ele dissesse, não, nós vamos investir no Carnaval do Rio Grande do Sul. Beleza. O dinheiro fica no Estado, gera economia, enaltece a cultura gaúcha. Beleza. Tudo certo. Agora para o Rio de Janeiro. E outra questão principal, a saúde um caos. A educação um caos. As enchentes, tem gente desde a, vou reforçar, tem gente desde a última enchente, tem gente desde a última enchente que ainda está desalojado, desabrigado. Que não teve nenhum tipo de assistência do governo do Estado. Sua parte, vereador Caleb. Sem som, agora voltou. Vereador Bortola, isso tudo tem uma explicação, né? Parte, vereador. O governador Eduardo Leite, ele trocou de partido, ele está no PSD. E qual é o partido do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro? 321, PSD. Eduardo Paes tem duas paixões já declaradas por ele. O Vasco da Gama e a escola de samba Portela. Então, para conseguir destaque no próximo enredo, tem que sambar bastante, vereador Bortola, para garantir uma pré-candidatura à presidência. Uma parte, vereador Bortola. E aí se usa dinheiro público para tentar fazer uma sinalização para uma pré-candidatura à presidência que não vai muito longe. Eu garanto, o governador Eduardo Leite está anunciando uma pré-candidatura à presidência para esquentar uma cadeira para o Senado. E ele vai ser o segundo voto ao Senado de uma ala ideológica do nosso Estado. Podem anotar. É capaz ainda de conseguir se eleger, porque discurso ele tem. E aí nós vemos esse ponto, que o senhor muito bem trouxe aqui, ele recuou do jatinho, recuou da aposentadoria, ele recuou também da situação da Portela, mas isso graças ao quê? A exposição da mídia. Isso aí. E não é a mídia tradicional que expôs, foi a pressão de mandatários, da população em comum, de jornalistas independentes que não são financiados, de jornalistas que ainda entendem a importância da liberdade de expressão de fato e que abrem a boca contra isso, porque existe um setor que está calado, que faz a classe passar vergonha. E aí, graças a essa liberdade de expressão, o povo hoje está sabendo quem o governador Eduardo Leite é. E o senhor muito bem pontuou aqui. Se está sendo exposto, eu espero que ele também agora faça um hat-trick, né? E desista também da presidência. Já que ele desistiu já de 3 coisas, 2 para 3 coisas, desista também da presidência. Não tem problema o senhor se lançar ao Senado. Se lance, né? Seja bem sucedido aí nos seus caminhos. Agora, o que não dá é para tolerar esse abuso. E detalhe, diante de uma enchente, novamente nós estamos passando, de desabamentos, de soterramento, de deslizamentos, desmoronamentos, etc, etc, etc. Então, eu acho que a principal liderança se dá pelo exemplo, e mais uma vez o governador Eduardo Leite erra e erra feio numa pré-candidatura, inclusive, à presidência do Brasil. Muito obrigado. Repito, vereador Caleb, ele está tão preocupado com as redes sociais de secretário, de vereador, mandando apagar. E eu acho também que ele está preocupado com a pauta da Câmara de Vereadores. Nos sentimos muito honrados, porque ontem, meio-dia, saiu a pauta que ia ter essa moção, logo em seguida, recuou. Recuou. Diz, não vamos pagar, não. Só pode, não tem explicação. Não, é uma vergonha. Isso que ele faz chacota com a cara do gaúcho. Chacota. Sua parte, vereador Iago. Parabéns, vereador Bortola. Eu, como disse anteriormente, a gente vai colocar ali uma moção de apoio, né, ao pedido de impeachment do deputado estadual ali, onde a principal pauta ali, o principal objeto, são 4 ali, mas o principal é o salto de 56 milhões, né, nos últimos meses aí, para 171 milhões verba de publicidade que ele vem pagando a mídia para falar bem dele e fingir que ele é bom. Ele já perdeu para o Dória lá nas prévias lá atrás, dentro do partido, internamente, já teve uma derrota. Agora ele está apanhando e perdendo para o Ratinho Júnior, então está desesperado, né? Queria convencer o Rio de Janeiro que ele é um cara bom, mas não vai dar certo, como o Caleb falou aqui. Ele é tão fraco que não vai conseguir nem disputar a presidência e vai vir para o Senado. Aí, quem sabe, ele consegue alguma coisa para fazer o discurso lindo que ele é contra, né? Ele é contra essa polarização. A polarização assusta, e não os 170 milhões que ele gasta em publicidade. Seria isso. Obrigado. Sua parte, vereadora. Bem rapidinho, vereador Bortola. Ele desistiu da aposentadoria, desistiu do jatinho, desistiu do dinheiro para o Carnaval da Portela. Ele só acerta quando desiste. Que tal desistir agora? Justo. Obrigada. Justo. Bem dito.
expor essa realidade, em especial nas redes sociais, que a população tem amplo acesso, que só assim ele desiste e desiste mais um pouco e logo, logo ele vai desistir da presidência, vai concorrer ao Senado certamente, né? A gente já sabe. E o documentário que ele fez se promovendo na rede social para tentar fazer uma campanha antecipada a presidente da República. Piada com a cara do gaúcho. Obrigado, presidente.